Será que Deus pode me usar? Essa era uma pergunta que eu me fazia lá no interior de Goiás. Aliás, nem acreditava que Deus soubesse quem eu era. No meio de tanta gente, eu nada mais era do que uma mosca no meio de um enxame de melado. Eu não sabia que ele me amava. Isto era me dito, mas eu não conseguia visualizar este amor. Quanto mais ser um canal da parte dele. Quem Deus usa? Quem é essa pessoa? Na década de 90 eu conheci um missionário, daqueles missionários que não podem ser esquecidos. O nome dele é seu Albert Graham. Eu conheci lá no Pará. Eu já estava iniciando meu ministério pastoral, ali no norte do Brasil. E eu conheci um homem que andava com as batas, de sandália de couro, com os colares de indumentárias indígenas. E eu olhava para aquele ser meio estranho, eu falei, quem é essa pessoa? Comentei com alguém e me perguntou, a pessoa disse, sabe quem é não? Eu falei, não, parece maluco. Aquele é o seu Albert Graham. E aí começou a contar a história desse missionário e eu fui ficando estarrecido, impressionado com a vida dele. Me apresentei, cheguei a ele e perguntei, seu Alberto, o senhor não pode ir pregar lá na minha igreja? E ele me falou com aquele português ruinzinho que ele tinha. O que eu vai fazer lá? Ninguém vai entender nada. Mas eu insisti tanto e ele foi num culto lá da escola dominical, no horário da escola dominical, que era mais tranquilo. E ele começou a pregar e começou a falar sobre aquilo que movia no seu coração. Ele começou a falar sobre as nações indígenas. E ele começou a falar de uma maneira tão apaixonante. E começou a dizer que os índios estão lá no meio da floresta. Quem vai falar de Jesus para eles? Se ninguém falar de Jesus, eles estão perdidos. E começava a ficar vermelho, e chorava. E era um choro apaixonante, um choro impressionante, porque todo mundo chorava. Eu chorava, quem estava do meu lado chorava, quem estava do outro lado chorava, era um choro. Eu acho que era um choro santo. Das próximas vezes que eu perguntava para ele, convidava ele para ele pregar na nossa igreja, eu falava para ele, o senhor vai lá e prega, o senhor pode ir lá de novo? E ele pegava e falava assim, mas o que eu vai fazer lá? Ninguém entende nada do que eu falo. Ah, não tem problema, o senhor vai lá e chora. O senhor vai lá e chora. O senhor Alberto foi missionário na tribo dos Santaré-Maués durante uns 25 anos. Quando ele terminou esse período, quando eu conheci já estava aposentado, ele deixou mais de 800 índios convertidos, deixou pastores, deixou o Novo Testamento traduzido para a Bíblia, para a língua dos Santaré-Maués. O senhor Alberto é uma história, ele e a sua esposa, Dona Su. Aí um dia eu falei para ele, senhor Alberto, o senhor precisa escrever sobre o que Deus fez aí com o senhor, com a sua esposa, com a sua família, aí na tribo dos Santaré-Maués. E ele olhou para mim e disse assim, eu não escrevo nada. E de fato não escreveu. Faleceu no ano de 2010 e não escreveu nada. Mas se alguém quiser escrever, pode escrever. Mas a título do livro, sou eu quem dou. E eu perguntei para ele, qual é o título do livro? E ele disse, Deus ainda usa burros. Eu fiquei assim, impressionado, e eu tenho me impressionado com a vida dele, e quando eu estava escrevendo esse livro sobre o chamado de Deus, quem Deus usa, que título eu daria? E eu falei assim, resolvi fazer uma homenagem a esse homem. Tem um pouco da história dele aqui, nesse livro, não só dele e de outros missionários. E eu queria convidar você a ler, a participar, a não deixar essa história morrer. Leia mais, leia e fique sabendo por que ele dava a si esse título. Deus ainda usa burros.
Você pode adquirir esse livro pelo site da Amazon. Pode ser em e-book ou pode ser também assim. Eu gosto assim. Mas tem gente que gosta do e-book, então também está lá. Você pode ler e não deixar a história desses homens usados por Deus cair no esquecimento. Deus te abençoe.